A onça-pintada é o maior felino do Brasil e sua mordida é considerada uma das mais fortes entre eles. Suas pintas são únicas, como nossas digitais, e é sobre este animal que vamos falar hoje no É o Bicho. Rainha das florestas brasileiras, a onça-pintada se tornou símbolo de campanhas pela preservação da biodiversidade. Segundo o Ministério do Ambiente, ela consta como vulnerável na lista de animais ameaçados de extinção. Pensando em contribuir com a reprodução e conservação da espécie, os zoológicos se unem para formar casais. Esse é o caso do Parque Ecológico de Americana, que tem essa proposta. O Pantanal ele é um macho, né? É o que tem as características da onça-pintada mesmo, o nosso exemplar aqui, manchado de amarelo, com as rosetas pretas, tá? Ele é nascido no Zoo de São Carlos em 2005, tá? Ele nasceu até em fevereiro de 2005, está completando 20 anos então agora. E em setembro, mais ou menos, ele foi transferido para cá, para compor o nosso plantel, tá? A Sheila ela nasceu lá no Pará, no Zoo de Carajás, é um zoo mantido pela empresa Vale do Rio Doce, lá. E ela é nascida lá, veio através de um projeto de um plano de conservação junto à ASAB, né, a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil. Faz uns 4 anos que ela está aqui com a gente já. Ela veio para fazer o casal com o intuito da reprodução, né? Ela é uma fêmea já mais jovem, ela tem em torno de 7, 8 anos, tá? Estão se familiarizando ainda, estão se dando super bem e a expectativa de reprodução é muito positiva. Como ele é um predador de topo de cadeia, né, é um animal muito ameaçado de extinção, muito por conta de fragmentação de ambiente, né, degradação, as queimadas e principalmente por conta de caça, né? Infelizmente eles ainda sofrem muito impacto de caça, ele sofre grande ameaça. Então a gente tem um projeto aí junto à Associação de Zoológicos que visa a reprodução, tá, dessas espécies, e a onça-pintada está contemplada dentro delas, e a gente vai trabalhando com o intuito de ter mais animais, variabilidade genética, então ter bastante animal sem o parentesco, tá? E a possibilidade de futuramente, a gente tendo ambiente, a gente poder repovoar, devolver alguns animais para a natureza. A gestação desse felino pode durar entre 90 a 110 dias. Normalmente, uma onça-pintada dá à luz a 1 ou 2 filhotes, podendo nascer até 4. Normalmente a gente vai acompanhando junto aos tratadores também do parque, né, equipe técnica, os biólogos, veterinários, zootecnistas, acompanham muito a questão de comportamento. Tá? E esses animais eles manifestam o cio, a aproximação do casal, tem todo o evento da corte, né, do namoro ali em si. E aí, se a gente conseguir acompanhar a cópula, melhor. Mas a gente vendo esses parâmetros de comportamento, a gente pode estimar uma expectativa de nascimento. Tá? E aí a gente vai acompanhando visualmente, normal. Tá? Como são animais, hoje a gente tem alguns trabalhos de condicionamento, né, onde a gente consegue fazer alguma aproximação, algum trabalho diretamente com o animal, sem precisar anestesiar. Mas muitas das vezes a gente precisa anestesiar ainda esses animais, e aí no caso de uma gestação seria um risco. Tá? Então a gente acompanha muito visual, né? Então a gente vai observando a questão de contorno de cintura dos animais, comportamento de confecção de ninho, né? Apesar de a gente fala ninho muitas vezes para aves, mas os mamíferos eles têm aquilo de preparar o cantinho onde vai fazer o trabalho de parto também, né? Então a gente vai observando alguns comportamentos dos animais e algumas estruturas, né? Principalmente no final de gestação, por exemplo, tem o desenvolvimento das glândulas mamárias. Esse é um fator muito importante para a gente observar. Né? E quanto mais próximo do nascimento desses filhotes, a gente vai vendo algumas alterações já fisiológicas, preparando o animal para o parto também. Então a Sheila e o Pantanal ainda estão em fase de paquera? Já é um namoro real, né? Já eles
a paquerinha ali, enquanto a gente estava fazendo o trabalho de aproximação, eles se conhecendo, rolou bastante paquerinha. Mas agora eles já estão num namoro, tudo acompanhando direitinho. As onças têm sido caçadas desde o início da colonização por razões como a caça recreativa e sociais, representando símbolo de status e força aquele que for capaz de capturar o animal. A expectativa de vida de uma onça pintada gira em torno de 20, 23 anos, né? Então, isso também a gente preocupa um pouco, exatamente por conta do nosso macho do Pantanal estar com essa faixa etária, né? Então a gente já vê um animal idoso aí trabalhando, mas como não tem estudos científicos que comprovem até que idade ele consegue reproduzir, então a gente ainda fica na expectativa, né? A gestação gira em torno de 4 meses, né? Então é um trabalho realmente meio um pouquinho longo, né? A gente compara muitas vezes eles com os gatos, né? Então, um gato normalmente que vai ter um parto ali a cada intervalo de 2 meses de gestação, a onça a gente tem um pouquinho mais de tempo, né? Mas é bastante essa questão do acompanhamento, a gente consegue observar bastante variabilidade de comportamento desses animais. Este mamífero é considerado símbolo de força e poder, estando presentes em clássicos da literatura brasileira, letras de músicas e em manifestações folclóricas. São animais que chamam bastante atenção, né? Normalmente nas instituições os felinos são bem visitados, né? São bem interessantes ao público. Uma característica comportamental que o pessoal às vezes não conhece é a vocalização deles, né? A onça ela faz o chamado esturro, né? É um movimento, uma sonorização que vem através da própria garganta e parece às vezes que ele está engasgado, que ele está com ânsia de vômito. Então às vezes para o público isso é bem preocupante. Eles vêm às vezes correr atrás dos funcionários, procurar a gente achando que o animal está passando mal, mas não, é só um comportamento normal que eles muitas vezes usam em natureza para demarcação de território, né? Então, enquanto um exemplar está vocalizando num canto, fazendo esse esturro, os demais animais sabem que tem um outro componente ali por perto, tudo, né? E acaba espaçando, dando mais espaço para esse animal. Segundo o Instituto da Onça Pintada, seu peso varia entre 35 e 130 quilos, considerado o maior carnívoro da América do Sul. Carne bovina, carne de aves, tá? A alimentação é uma vez por dia. Os animais, como são felinos e realmente a gente vê muita comparação com os gatos, eles geralmente têm hábito mais noturno. Então, geralmente a alimentação deles vem no período da tarde, né? São animais que procuram se locomover, se movimentar mais nos horários mais frescos. Então a gente pode ver eles um pouquinho mais atividade no início da manhã, por volta das 8, 9 horas da manhã, e geralmente no final da tarde, por volta das 2h30, 3 horas. E geralmente por volta desse horário é o horário que ele recebe alimentação, tá? Então eles recebem uma vez por dia. O macho está comendo em média de 3 quilos por dia e a fêmea em média de 2 quilos, né? Em ambiente natural, é lógico que esses animais eles costumam comer muito mais quantidade, mas como eles dependem da caça, então eles comem bastante e ficam por um bom tempo digerindo esse alimento, porque eles não têm a ideia de quando eles vão ter novamente o alimento. Aqui na instituição a gente alimenta todos os dias, né? Eles não precisam se desgastar fazendo a caça realmente do alimento. Então a gente diminui bastante essa quantidade, né, comparada ao ambiente natural, porque se a gente fornecer essa quantidade todos os dias, os animais vão acabar tendo sobrepeso, né, entrando numa obesidade. Isso aí também não faz bem para a saúde. Sheila possui uma pelagem escura, uma característica marcante graças a uma mutação genética que as tornam felinos melânicos. Assim como a espécie humana, as onças também têm uma diferenciação de pigmentação, mas também têm pintas que são bem visíveis quando o animal está exposto ao sol. Aqui a gente tem o casal da onça pintada, o macho, como eu falei, do exemplar de cor amarela e a fêmea de cor preta, né? Às vezes as pessoas confundem e acham que é uma espécie diferente, a onça preta ou a pantera negra, como muitas vezes denominam de forma vulgar.
Mas no nome científico, na classificação, ambos são da mesma espécie, a onça pintada, tá? Inclusive, quando reflete a luz na onça preta, você consegue ver as manchas também, a marcação, as chamadas rosetas, que são essa marcação negra na pelagem deles. Na verdade, a única diferença é a quantidade de melanina mesmo, assim como ocorre em outras raças, em outras espécies também. Acontece a maior concentração de melanina e altera a coloração da pelagem dela.